seja muito bem-vindo ao IconCast. Sim, estamos aqui de novo para falar com você e trazer informações novíssimas, informações que são importantes para o nosso setor e informações que fazem toda a diferença no dia a dia, apesar delas estarem escondidas. E claro, se você não viu o nosso podcast anterior, se você não viu os outros episódios, eu te convido para esta terceira temporada que está insana e repleta de informações. E hoje eu não poderia deixar de trazer aqui os meus amigos mais uma vez para participar deste quadro. E como vocês sabem, eu não posso fazer nada sozinho, porque eu sou um pouco destrambelhado, estabanado, vocês já sabem um pouquinho como funciona. Então eu trouxe aqui hoje para falar com a gente com exclusividade e dar uma visão e um panorama geral de toda aquela parte que a gente sabe que existe, mas não dá a devida atenção, e ensinar muito pra gente, porque ele tem uma longa carreira e um longo histórico de luta sobre este tema, que é a parte aí de serviços que a gente tem aqui no Brasil. Nós vamos falar com ele, que é o presidente da Confederação Nacional de Serviços, uma pessoa super importante que vai trazer bastante conhecimento pra gente sobre a área, e eu vou falar com o Luigi Nesi. E claro, como eu não posso fazer as coisas aqui sem auxílio, eu trouxe o meu amigo Flávio Mendes, nosso gerente de negócios, e o presidente e fundador da Icon, o Thiago. O Thiago é uma pessoa que está aqui sempre para acompanhar os nossos podcasts e participando ativamente. Dessa vez, eu espero conseguir um aumento. Não. Meu Deus. Como um bom brasileiro, não vou desistir e vou continuar tentando. Mas eu queria perguntar, Luigi, como é que é pra você estar na estrada há tanto tempo por uma luta tão importante e que às vezes não é devidamente reconhecida? Ou, por exemplo, né, eu trabalho com TI há muito tempo, mas nunca parei pra pensar sobre a Confederação Nacional de Serviços e outras entidades tão importantes pro nosso setor. Como que é pra você estar aí desse lado? E conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Bom, primeiro, boa tarde a todos, ou bom dia, não sei qual, nós estamos falando à tarde, né? Perfeito. Queria agradecer a gentileza do convite e parabenizar já de antemão os seus empolgados e a apresentação que me fizeram. Veja bem, o setor de serviço ele vem crescendo ao longo desses anos. O setor de serviço sempre foi considerado um menino mais pobre da economia. O PIB ele participaria muito pouco do PIB do setor econômico dentro de um país. Mas, ao longo desses anos, a coisa começou a mudar. A indústria diminuiu a sua capacidade de empregabilidade, diminuiu a sua participação no PIB, diminuiu também, em termos até salariais, hoje, de remuneração salarial, menos do que o setor de serviços, que hoje já ultrapassou, inclusive, a média salarial dos funcionários que são empregados na área de serviços. E a tecnologia foi o grande mote da mudança do setor de serviços, porque em função da tecnologia começaram-se a ampliar esse setor, principalmente começando por TI, que foi o início de todo o processo, e das grandes conglomerados internacionais que hoje prestam serviço indiretamente através das representações como o Google, a Amazon, YouTube e outros setores que viabilizam essa participação cada vez maior do setor de serviço. Então, com isso, aumentou a participação e hoje, no frigir dos ovos, nós representamos 75% do PIB do setor de serviço e mais de 70% do emprego no país qualificado. Então, enquanto que a indústria, por exemplo, que era o grande locomotiva motora da economia brasileira, hoje representa menos de 10%. E o que sobe também aqui no Brasil, que é independente de outros países, é a agricultura. A agricultura tem também tomado uma posição muito importante e hoje praticamente ela garante a nossa sobrevivência na balança comercial, importantíssimo, né? O setor de serviços ainda não conseguiu exatamente uma coisa que é importante, é exportar serviços. E essa é a nossa luta ao longo desses anos todos. Por quê? Para exportar serviço, você tem que ter um custo baixo no aspecto de exportação. Se você tem um custo alto na prestação de serviço, você não consegue exportar o serviço lá fora. Ele não fica concorrente, não né? Fica concorrente. Não chega a páreo. A competição fica desigual. E nós temos a maior carga tributária sobre a folha de pagamento. E essa é a nossa luta de 22 anos, 23 anos, para fazer com que
exatamente o setor possa crescer mais e possa ter uma competição muito maior através de uma diminuição da carga tributária sobre a folha de pagamento, que é o nosso mote ao longo desses anos todos e que estamos discutindo até hoje. Infelizmente, ainda não foi... É considerado importante por todos os políticos e muita parte dos empresários, e principalmente pelos governos que passaram esses anos, que é muito importante essa exoneração, mas não sabem como fazê-la. Nós temos uma proposta que estamos, ao longo desses anos, apresentada para vários governos, desde o governo Fernando Henrique até o governo de hoje, passaram por todos esses anos, de que diminuirá alguns encargos sociais sobre a folha, transformando numa contribuição sobre a alimentação financeira, uma espécie da famigerada que todo mundo critica, mas que é um imposto importantíssimo e fácil de arrecadar, que é a CPMF, a famosa CPMF, Contribuição sobre a Alimentação Financeira. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo ao longo, e com isso a gente criou o quê? Criou sindicatos de serviço que não existiam, por exemplo, o CEPROSP, que é um sindicato do qual eu sou presidente também, de tecnologia, de software e informática, ele não existia. Ele, na época do comércio, especialmente do comércio, estava inserido dentro do comércio e não como setor de serviços. E outros sindicatos também, que se aprimoraram, a economia foi divulgando, foi crescendo e foram criando as atividades econômicas diferenciadas, que a maioria delas são todas de serviços. Criando os sindicatos de serviços, nós criamos depois as federações de serviços, para montar o sistema piramidal, que é os serviços, sindicato, federações e confederações. E chegamos à Confederação Nacional de Serviço, que é vamos dizer assim, a mais jovem federação, mas que já tem 15 anos de atividades, né? Então, a gente é jovem, mas nem tanto. Perfeito. Flávio, você sabia dessa importância do setor de serviços, de que hoje ele tem um peso maior do que o setor, por exemplo, de indústria, né? Não, que 70%, 75% do PIB vinha disso, não é uma coisa muito interessante. Outro fato interessante é que a média salarial é maior que a indústria já, né? Já. Então, são coisas importantíssimas quando a gente pensa em tecnologia aqui e cruza com agro, né? A gente tem aí grande parte do PIB vindo desses dois segmentos, né? Acho que o grande ponto aqui é saber toda essa engrenagem que está por trás de uma folha de pagamentos, por exemplo, né? Quando a gente pega a desoneração que acontece hoje na folha, o que tem ali, né? Que é um band-aid, né? Que está sendo aplicado por algumas vezes, mas não está resolvido ainda, né? A gente teve a reforma trabalhista que não resolveu praticamente quase nada, coisa, né? Da questão trabalhista do CLT, que a gente estava discutindo até em outros episódios, né? O quanto o CLT engessa hoje dificulta, muitas vezes, o empresário de empregar mais gente, né? Ou crescer, né? Ou conseguir expandir o negócio. Ter uma mão de obra talvez mais competitiva, com leis que possam apoiar aí tanto o trabalhador quanto a própria empresa. E, Thiago, você tinha noção desse peso para a área de serviços? Como bem colocou aqui o nosso amigo Luigi, você acredita que em algum momento a gente vai conseguir exportar esta mão de obra? Você que tem um pé lá fora, que mora em outro país, né, e consegue ver isso lá fora também, você acha que a gente vai conseguir chegar nesta capacidade? Olha, Luigi, eu confesso que fico muito feliz de ouvir você falar, né, da desoneração da folha de pagamento. É um dos assuntos, para mim, que pessoalmente é extremamente pertinente, né? Minha formação é de economia. É por isso que você não quis dar aumento para ele. Exato. Né? A gente acredita muito em meritocracia, não, brincadeira. Mas uma coisa que a gente aprende, né, no mundo da economia é que se a gente taxa algo, aquilo obviamente fica mais caro, você acaba tendo, né, demanda e oferta. Certo? Claro. Então, o Brasil, ele até se beneficia hoje do câmbio. A gente tem um câmbio, aí alguns dizem, né, depreciado, enfim, estamos lá no 5-1. E mesmo assim, a gente tem essa dificuldade de exportar serviço, né? Tem outra questão que você estava colocando, que é, apesar do serviço ser 70% do PIB, o Brasil ainda se enxerga, entendo eu, pelo menos é isso que a gente, né, encontra por aí, que é um país agro, que é um país que se exporta só café, cana, né, etc., que a indústria é forte, e o serviço parece que, né, com esse peso todo, muitas vezes fica esquecido, né? Apesar de que é ele que move a engrenagem do Brasil. O pior é que garante o emprego no Brasil é o setor de serviço. Exatamente. Exato. É o que mais emprega, né? E é o que mais, por mais empregar, é o que mais gira a máquina. Exatamente. Aí tem uma pergunta de curioso mesmo para você.
Por que você acha que um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, é um país que precisa crescer a taxas altas, né, como todo país em desenvolvimento, por que a gente tributa, por que a gente tem encargos sobre folha de pagamento, que é algo que diretamente reduz a empregabilidade? Né? Se um funcionário, em vez de custar custa e alguma coisa, mais encargos, eu consigo contratar menos funcionários. Por que a gente tem isso ainda no sistema tributário nosso? É a estrutura nossa de montar uma folha de pagamento, certo? Existem pressões dos sindicatos dos empregados, existem pressões na economia, existem pressões também de vontade de querer fazer alguma coisa pró diminuição dessa carga. Essa carga foi aumentando porque existe um percentual muito forte da contribuição do INSS. Você precisa arrecadar o INSS, o Imposto sobre Social, né? E se você, para quê? Para alimentar a aposentadoria dos velhinhos, que cada vez, graças a Deus, a idade média está aumentando, então você tem cada vez mais gente se aposentando, mas a vida continua, graças a Deus, e você tem que pagar o aposentado que está lá. E para isso eu preciso ter gente trabalhando na ativa. Só se essa equação, a quantidade de pessoas que hoje estão seletizadas não garante o pagamento dos que estão aposentados. Então, essa base tributária sobre a folha de pagamento com a estrutura que foi montada está errada hoje. Ela tem que ser mudada. Eu lembro que o INSS antigamente era 6%, agora é 20%. Foi aumentando em função da necessidade de financiar a Previdência. A nossa proposta, exatamente básica, da desoneração da folha é mudar a base tributária que hoje existe sobre folha de pagamento. Desvincular a arrecadação ao tamanho da população empregada. Né? E do imposto sobre o salário da pessoa. Se você aumentar o imposto sobre o salário, você diminui o salário da pessoa. Por isso você não quer dar um aumento para ele. Se você não, porque não merece mesmo. Se você... Que absurdo. Não, ele merece. Se você diminuir a carga tributária, você, em vez de pagar imposto para o governo, para financiar a Previdência, você daria mais, pelo menos, algumas regalias a mais para os funcionários que você tem. E isso é importante a gente fazer. Essa é a nossa proposta básica para isso. E para alcançar essa nova base tributária, nós estamos propondo exatamente uma base que funcionou durante 12 anos, que é a CPMF, que arrecadava sobre a movimentação financeira que você tem no banco. Então, o que acontece? Quando você ganha o teu salário, você deposita no banco, ou senão você gasta, né? Mas na hora que você for gastar... Ele come pizza, né? Sempre, né? Todas as vezes são pizza. Mas se você pagar a pizza com cartão de crédito, você está pagando e está funcionando através do sistema de pagamentos. Com isso, quando você... vai depositar o pão, você não paga nada. Mas quando você sacar o dinheiro para comprar a pizza, aí você vai pagar o imposto. E esse imposto que nós estamos sugerindo, essa alíquota que nós estamos sugerindo, é uma alíquota de 0,74%. Isso, Luiz, se aplicaria a qualquer transação financeira? Por exemplo, o Pix que existe hoje. Fiz um Pix, teria 0,74%. 0,74%. É como se fosse o equivalente nos Estados Unidos ao sales tax lá. Qualquer compra... Quase igual, mas não é compra. É só no saque que você vai fazer isso. Só no saque que você vai tirar o dinheiro para pagar, né? Enquanto você não tirar o dinheiro, está lá aplicado o dinheiro. E outra coisa, nesse aspecto a gente tem, na época da CPMF, você tinha uma conta de investimento. Então, se você quiser, por exemplo, mexer com o investimento, aplicar dinheiro na bolsa, enfim, fazer outra coisa, você tem uma conta em separado e nessa conta você pode rodar quantas vezes você quiser o dinheiro, que não é cobrado nada. Isso é uma coisa importante levantar. Outra coisa que nós estamos propondo é que o funcionário seletizado hoje não teria o pagamento desse 0,74. Por quê? Porque nós estamos diminuindo 3 pontos percentuais do INSS que ele paga. Em vez de pagar de 8 a 11, ele vai pagar de 5 a 8 de INSS sobre o salário dele, porque o funcionário também paga para a sua aposentadoria. Sim. E esses 3 pontos percentuais são exatamente o 0,74 sobre o salário que ele ganha hoje. Inclusive, alguns vão ganhar mais. Os salários menores vão ter mais benefício porque eles vão ser beneficiados com um desconto maior. Então, os 50 milhões de hoje seletizados
Vocês que estão em casa nos assistindo, vocês não vão pagar essa conta se vocês apoiarem essa ideia de 0,74% sobre a aumentação financeira. Isso facilita a arrecadação, não precisa emitir nota fiscal, não precisa controlar a entrada e saída de mercadorias, não precisa saber se eu te dou um benefício, por exemplo. Se ele te pagar, por exemplo, a tua conta do celular, a Receita Federal pode considerar que a tua conta do celular que ele está te pagando é um salário indireto que você está pagando e vai multar o Tiago, por isso que ele não quer aumentar, vai multar o Tiago sobre o imposto, o benefício que ele está te dando que ele não está contabilizando como despesa, ele está contabilizando como despesa, mas não como salário. E aí ele não vai pagar esse imposto em cima desse salário, então vão atrás dele, é isso. Vão atrás dele. Então paga lá a minha conta de celular que eu quero ver você preso. Pois é, exatamente. Porque a Receita vai lá e diz, não, isso aqui você está pagando por fora para ele a conta do celular, porque em vez de você aumentar o salário, você está dando a conta do celular, pagando a conta do celular. Perfeito. Luigi, deixa eu só tentar fazer um raciocínio, porque eu sou um pouco devagar para as coisas. Mas então, essa proposta, a gente vai trocar cerca de 20% de carga por 0,74 quando fizer uma movimentação financeira. Isso. A proposta em base seria Isso. essa. Aí a vantagem seria de trocar uma coisa mais cara por uma coisa mais fácil de ser cobrada e também mais barata para todos os tipos de classes sociais de todo mundo que vai fazer esse tipo de movimentação. Isso. Assim o governo consegue arrecadar mais, vai ter um dinheiro mais disponível de forma mais fácil e efetiva na arrecadação e a gente consegue tirar um peso que hoje está na folha de pagamento. Seria essa a proposta. Exatamente. Perfeito. E o governo, se tivesse implantado isso quando nós fizemos a primeira apresentação, hoje ele teria um ganho de mais de 300 bilhões de reais se tivesse usado essa proposta nossa em relação àquilo que ele arrecadou da Previdência. Tudo que estão pedindo hoje para financiar a Previdência, etc., já estaria sido contemplado ao longo desses anos, se tivesse implantado isso. E hoje, se implantar esse sistema em cima do processo, nós estaríamos arrecadando mais de 15 bilhões a mais por ano, sem aumentar a carga tributária de ninguém, coisa que não provavelmente vai acontecer nessa reforma tributária. Então, é uma solução fácil, essa sim é uma simplificação, porque é fácil de arrecadar. Você, quando provavelmente você já pagou CPMF naquela época, né? Provavelmente paguei e nem vi. Exato, nem viu. Você nem sabe quanto você pagou. Ele tem 25 anos, Luigi. É que ele tá judiado mesmo. É que TI deixa um pouquinho para baixo. Mocho muito tempo. Bom. Mas você não sabe, provavelmente você não sabe nem quanto é. A taxa que os bancos pagavam para você emitir um cheque ou fazer uma transferência bancária, etc., é muito maior do que a contribuição da CPMF que você pagava naquela época. Então, e outra coisa, a CPMF é a coisa mais justa que tem, porque os grandes pagam mais, porque vão ter mais movimentação. Sim. Os pequenos pagam menos, porque vão ter menos movimentação, mas todos os setores vão pagar. A igreja vai pagar. Quando você dá dízimo para a igreja, o padre vai depositar o dinheiro e vai pagar a conta depois também sobre isso. Eu até brinquei com um presidente de um partido aí que é cristão, na área, eu falei, vocês vão ter que pagar, não faz mal, a gente aumenta o dízimo e pronto, 0,1%. Não, e teoricamente seria uma taxa barata, né? Porque se a gente pegar R$100, a cada R$100 movimentado, você pagaria 74 centavos. Exatamente. Agora, a pessoa que vai movimentar 1.000, 10.000 pagaria mais. Ou seja, aquele que tem uma capacidade maior de pagamento acaba pagando com uma alíquota igual para todos, e eu gosto dessa ideia. Isso. Eu acho que essa ideia é uma ideia muito boa, porque a alíquota é igual. É igual. O que muda é o seu bolso. Isso. Se você pode gastar mais, você paga um pouco a mais. Mas não tem problema, porque isso para você, como tem um valor de, vamos dizer, movimentação mais alta, não vai fazer tanta diferença. Mas já para um pobre, pagar o mesmo valor que ele paga de imposto para uma pessoa que recebe 4 ou 5 vezes mais, é talvez um pouco mais injusto, né, esse modelo, e acho que talvez não funcione. A pergunta que eu deixo para vocês, meus queridos amigos, é: por que não implantamos uma coisa boa dessa? Porque se vai reduzir a folha, vai fazer com que seja uma cobrança mais justa, e cada um vai pagar de acordo com o seu bolso, qual que é o problema? Onde estamos errando? Qual que é a errando? chance, Luigi, disso? Você perguntou para mim qual é o problema? Pode ser. Simples. Porque essa solução é muito simples. E soluções simples não interessa para ninguém. A solução simples ninguém quer. Não quer. É isso mesmo? Muito complexa. Não é verdade. Parte disso.
E outra coisa, também criminosos pagariam isso, porque esse dinheiro que roda por fora, através do crime, inclusive aquele dinheiro que foi encontrado num apartamento lá de 50 milhões dentro de umas caixas e dentro de Sim. Alguém tirou esse dinheiro e deu para aquele fulano que recebeu esse dinheiro. Na hora que ele sacou o dinheiro, ele já pagou a contribuição previdenciária. Então, em termos de mecânica, o recolhimento seria no ato, né? No ato da ressaque do banco. Como hoje, até qualquer coisa você paga com cartão de crédito, quando não existe mais dinheiro praticamente, né? Está diminuindo a circulação de dinheiro, isso no mundo inteiro, não só aqui. Isso facilita a arrecadação e manter a arrecadação sempre crescendo. A gente tem alguns gráficos aqui que eu posso mostrar, que exatamente mostra isso. O crescimento em relação à arrecadação é muito maior do crescimento em relação sobre a folha de pagamento. Até olhando com um olhar mais de economista, apesar de não ser, eu espero que o PIB e o país vá crescendo. E se eu tenho uma alíquota fixa, as pessoas ganhando mais dinheiro, consequentemente a minha arrecadação aumenta sem mexer na alíquota. E você pode até, em função do aumento da arrecadação, falar, não, então eu vou diminuir a alíquota. Você pode diminuir a alíquota e não aumentar como estou querendo fazer agora. Perfeito. Hoje estão querendo aumentar exatamente a alíquota daqueles setores que estão empregando, em colocar, estão se falando em alíquota de 25% a 30% sobre o faturamento das empresas. E quem que vai pagar isso? É o consumidor final, porque se você me aumenta de 20%, quando você vai no médico lá, ele te pede a nota fiscal ou sem nota fiscal? Quem ele vai dizer, com 30% a mais ou com 30% a menos? Se eu tiver que pôr uma nota, eu vou cobrar mais caro. Se não me falha a memória, a curva de Laffer, não é? Laffer, né? Que coloca o imposto que depois de um certo patamar, a arrecadação cai. Cai, claro, né? Quer dizer, você cria um incentivo à sonegação, sendo direto ao ponto. Se eu tenho 30%, 35%, 40% de benefício em não fazer, em não seguir a regra, né? Você acaba incentivando muito mais as pessoas a... Não, por isso que eu estou dizendo, essa alíquota, conforme foi indo nessa reforma tributária, e está seguindo isso, porque todo mundo está querendo isentar cada vez mais setores, cada vez estão se fazendo lobby em cima do governo, em cima do Senado, especialmente agora que está tramitando no Senado, há um lobby muito forte de setores que querem diminuir justamente não querem pagar o total, querem uma diminuição. Cada um está olhando para o seu próprio umbigo. Os profissionais liberais que com justiça estão pedindo isso, já foram prometidos que vão ser beneficiados, a educação já foi prometido que vai ser beneficiada, a saúde vai ser beneficiada e outros setores vão ser beneficiados. Então, se cada mais... Quem for pagar, vai pagar. Quem sobrar, os poucos que sobrarem vão ter uma alíquota tão forte que o cara não entra nem no escritório do fulano. Falar, aqui não se arrecada imposto. Isso, então, Lídia, é uma conversa que está acontecendo, para a gente situar e entender um pouco o contexto. É uma proposta com relação do setor... à folha de pagamento, se você perguntar a algum congressista hoje, seja senador, deputado ou no executivo do governo, todo mundo é favorável. Acha que realmente a carga tributária nossa é muito alta, os economistas acham, mas não sabe como fazer, ou tem alternativas de fazer. E eles querem trocar um pouco isso, né? Nós não queremos trocar, nós queremos simplificar e trocar a base tributária. E eles querem apenas manter a mesma base tributária, mas com alternativas, por exemplo, trocar por imposto de renda, aumento do imposto de renda e todo o benefício da folha de pagamento. Você vai trocar 6 por meia dúzia, porque você não vai buscar o informal, você não vai buscar o flex da vida, né? Os caras que trabalham por fora, você não vai buscar o pessoal que trabalha na nuvem. Tecnologia, hoje, a maioria dos setores trabalha pela internet, certo? O que acontece? Tem muita gente hoje trabalhando aqui para a Índia, para a China, para a Europa, fazendo serviço aqui, manda... Zero recolhimento de encargo. Não, zero recolhimento, porque abre uma conta lá fora e deixa lá o dinheiro lá fora. Quando eu for, eu já tenho meu dinheiro para viagem, etc., mas já está lá fora e não preciso declarar nada. Quer dizer, a única coisa que eu tenho que declarar no Brasil aqui é um valor suficiente para me alimentar e de viver o dia a dia, mas não o extra, né? O extra vai ficar lá fora. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, Lid, talvez
ela possa parecer um pouco boba, mas eu não sabia que tinha tudo isso, eu não sabia que tinha essa importância e esse peso, né? Principalmente para a área de serviços, porque tecnicamente o que nós fazemos na Icon é basicamente uma prestação de serviços. E aí a minha pergunta é talvez um pouco na contramão, né? Como que as empresas talvez poderiam ajudar a esse tipo de reforma e proposta passar? Eu entendo que talvez nosso Iconcast de hoje seja parte dessa ajuda de trazer essas informações para a mesa, porque é um assunto que precisa ser debatido e discutido, né? Afinal de contas, estamos falando do futuro do nosso país, do legado que vamos deixar aqui. E a ideia é, como é que as empresas, Luigi, dos setores de serviço, podem ajudar nessa, vamos dizer, guerra tributária? Bom, veja bem, o problema é que nosso setor econômico, o setor empresarial, está muito dividido, certo? Por exemplo, a CNI apoia integralmente essa reforma tributária que está passando hoje aí. Ela nem discute alternativas outras, a não ser essa que está aí, porque ele acha que com isso, como é compensatório, o IVA você paga aquilo só o valor que você recolhe, mas se você tem benefício de quem você, por exemplo, uma fábrica de sapato, vai comprar o couro, paga o IVA para quem produz o couro. Vai pagar vai pintar o couro, vai pagar para quem pinta o couro. Mas você se credita do IVA que foi feito tanto na compra do couro como da pintura do couro. E você vende, faz o sapato, produz o sapato e vende um sapato para uma grande loja, e que tem, às vezes, distribuição. Então, a pessoa se credita do valor que está do distribuidor e ele só paga a diferença. Então, você vai comprar um sapato por 100 para vender e vende por 115, você só vai pagar sobre os R$ 15 que você está recebendo a mais. Essa é a diferença. Por isso, no setor produtivo não haverá cobrança cumulativa, que eles chamam, né? Enquanto que o setor de serviço praticamente perde o serviço no fim da linha. Ele não tem o que compensar. Por exemplo, quando você vai numa manicure, o que ela tem que... Eu pago diretamente ela, vou no barbeiro, eu só vou pagar o barbeiro direto, é prestação de serviço na veia. Então eu não tenho que me creditar o quê? O barbeiro vai se creditar do quê? Da energia elétrica. Da energia elétrica, só Não, mas algumas aí coisas do aluguel. Guerra, né? Do aluguel, isso aqui. Agora, você bota 25% a mais ou 30% a mais em cima do barbeiro, o que o cara vai fazer? Vai encarecer o produto dele. Ou não vai emitir nota. Ou vai sonegar. Né? A arrecadação vai cair. Vai para a informalidade. A única coisa que ele vai fazer é isso aí, dificilmente. E eles estão achando que vão aumentar a arrecadação. Eu acho que não tem tanta certeza assim se vai aumentar a arrecadação. Até pode ser até diminuído em função da quantidade de empresas que vão ter essa alternativa, vão para a informalidade. E vai acabar afetando provavelmente muito o setor, por exemplo, representado pelo CEPROSP, né, de empresas de tecnologia que prestam serviço para outras empresas, em que, óbvio, todos emitem nota, tudo acontece, né? Sim. Às claras, e vai acabar onerando. Mas o profissional, tem um monte de profissional hoje que o service trabalha em casa e não é seletizado pelas empresas. Uhum. Então pode aumentar, inclusive, o processo de empreendedor chamado PJ, vulgarmente, né? Mas que são pessoas jurídicas formalizadas que prestam serviço para 2 ou 3 empresas cativas que podem fazer isso. E eles, esses, no final da linha, não tem o que se compensar. Então, ele vai ter que aumentar o preço do serviço que ele presta para uma empresa maior. E aí isso faz com que os serviços fiquem cada vez mais caros e talvez até impraticáveis, e fugindo aí de toda a parte de arrecadação, e acabando talvez com a indústria de serviços, né? A indústria se beneficia, mas a parte de serviços não. Então, só para ver se ficou claro e se a gente conseguiu entender, pelo menos na minha cabeça, o IVA faria muito sentido para quem usa uma matéria-prima, para quem tem um produto para ser criado a partir de uma matéria-prima que ele vai comprar. Mas já no serviço, eu já não tenho essa matéria-prima, né? É só uma mão de obra. Eu não posso ter uma cobrança que seja tratada da mesma forma para 2 coisas diferentes. É Sim. isso mesmo? Matéria-prima ou serviço, porque quem vai vender o sapato, ele tem também a parte de propaganda, o aluguel do escritório, da loja dele, etc., ele vai se beneficiar de crédito desse processo. Mas o total que vai acontecer vai ser prejudicial para o setor, porque vai canalizar, vai ser uma transferência de renda. Em vez de que a indústria pagar, quem vai pagar vai ser o setor de serviços como um todo, porque não vai ter como compensar.
Perfeito. Então a indústria compensa, mas os serviços não, e Não. acaba morrendo aqui com os serviços, toda essa parte da carga E a tributária. gente deixa de ser competitivo, né? Quanto mais a gente tomba isso para serviços, menos competitivos os serviços vão ser. Quando a gente começou aqui falando sobre exportação de serviços lá para fora, né? Quanto mais pesado aqui essa engrenagem, menos a gente consegue ser agressivo no ponto final de prestação de serviços. E Luigi, você falou que está nesta luta há 23 anos. Sim, só de exoneração da folha são 23 anos. E a minha pergunta seria, em 23 anos a gente teve, sei lá, 5 governos, 4 governos, quase 5 governos diferentes. Teve alguma coisa que talvez teve uma esperança maior em governos passados? Ou o político não quer tocar nesse assunto, né? Seja ele qual for. Não, eu já consegui até no Congresso, para que quando no relatório final da reforma tributária que foi feito ano retrasado, antes do Bolsonaro, que fosse inserido nessa proposta a desoneração da folha, alguma contribuição sobre folha de pagamento. Mas o deputado não conseguiu manter essa proposta, de tanta pressão que ele teve dos outros setores da economia. Você não estava falando que briga, se o empresário vai poder, como é que podemos chamar o empresário para apoiar isso? Tem muito empresário que apoia, mas tem muito empresário que não apoia essa proposta porque ele não gosta do CPMF. E um dos setores que não gosta do CPMF é o setor financeiro. Ele não quer controle sobre esse tipo de coisa porque ele acha que isso ele perde a possibilidade de ter em cima dele toda a fiscalização do governo. Mas a fiscalização ele tem todo dia lá, não tem problema de ter isso. E né? é parte do business, né? E faz parte do business disso. Né? Se ele tiver, não, mas eu tenho que ser o arrecadador do imposto, não tem problema. Se você quiser cobrar uma parcela para você fazer esse serviço para o governo, faça, não tem nada contra isso. Mas não ser contra o princípio desse sistema, porque é um sistema muito mais fácil e muito mais claro de fazer. Não precisa... Outros também que são um pouco contrários são alguns setores do setor da fiscalização, principalmente da Receita Federal, que tira um pouco o corporativismo do processo. O que vai acontecer com esse pessoal que fiscaliza, né? Se você tem uma coisa tão simples, tão clara, tão objetiva, que você pode controlar no fim do dia, você sabe quanto você arrecadou de imposto ou não, o que o fiscal vai fazer? Com alguns amigos meus que são fiscais, eu brinco com eles, a gente manda você para Paris, ficar um tempo lá, sem problema nenhum, que fica mais fácil, mas implanta isso que fica mais fácil para o governo e para o Brasil. Então eu queria até deixar um apelo aqui para os empresários, futuros empresários, os estudantes, aspirantes e todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive você que será um futuro deputado, que por favor, façam as coisas mais simples, né? Peguem propostas simples como essa do Luigi, que ele trouxe aqui através do CNS, para que a coisa possa, de fato, passar a funcionar e a gente não caia na curva de Laffer e que a gente possa, de fato, ter um país melhor, com uma arrecadação mais simples e de forma que todo mundo possa se beneficiar. E você aí que é do setor, que talvez seja contra, vamos colocar a mão na consciência e ouvir o que as pessoas têm a dizer. O que eu acho que às vezes falta é: a proposta é boa, a ideia é boa. Então vamos deixar de lado as diferenças e discutir a proposta em si. Porque se ela é boa e é boa para todo mundo, ela tem que ser pautada. E aí a pergunta é: Thiago, você acha que num país do Brasil como hoje, a gente tem chance de ter uma proposta como essa? Ou o lobby vai ser muito pesado para que coisas simples e funcionais não passem? A gente só passa coisa difícil para deixar a vida do brasileiro pior ainda. Eu acho que é o que o Luigi comentou, né? Olhando para minha visão aqui um pouco mais do empresário, né? Acho que o setor de serviço, até por ser muito grande, né, e ter interesses de cada microsetor, né, que tem dentro do que a gente do guarda-chuva de serviço, não existe uma união, né, tão uníssona como existe na indústria, como existe no setor agro. Apesar de que, como você colocou bem no começo, né, o setor ser 70% do PIB, os outros dois, que são 30%, fazem um barulho um pouco maior do que a gente, né? Mas, historicamente, por que você acha que o Brasil sempre foi para essa linha de complicar? É esse corporativismo, digamos, né? Que você comentou da fiscalização e tal. Por que a gente sempre vai para um código tributário tão complexo, ICMS, por exemplo, né? Para quem tem produto tão complexo, com substituto, com isso, com aquilo. É difícil de entender, mesmo depois de horas de explicação. Por que a gente não simplifica a maioria das coisas, né? Deixar simples e claro o que tem que ser pago.
Olha, a reforma tributária está sendo discutida há 30 anos e que agora vão fazer uma reforma que, para mim, não é reforma tributária. Não é tecnicamente falando, não é correta, certo? Ela é muito mais uma reforma política para dizer que fez uma reforma tributária do que efetivamente vai simplificar a vida dos empresários. Para mim, nós vamos seguir com 2 sistemas paralelos, um antigo e um novo. Já um é difícil. Imagine com dois. Com 2. O que vai acontecer de judicialização desse processo todo? Vai ser uma desgraça. E essa reforma vai esbarrar ao longo no começo da implantação. Eles, tanto é verdade que querem matar o contribuinte em dose homeopática e vão implantando aos poucos. 0,9 o primeiro ano, depois aumentar um pouquinho mais o IVA, até chegar aos 25% e 30% sobre os setores que vão pagar a conta, né? Eles falam, por exemplo, a minha proposta, eles falam, tem alguns caras que falam, mas isso aqui é uma jabuticaba, a gente quer inventar um imposto novo que não existe no mundo inteiro, etc. Não é verdade, primeiro, que não existe no mundo inteiro, não existe nos outros lugares do mundo. Existem alguns países que têm esse processo e usam isso daqui como... Até a Argentina, que está numa desgraça aí, usa a CPMF para montar e é o único imposto que é fácil de arrecadar, porque os outros ele não arrecada nada. Uhum. Mas eles têm um pedacinho ainda até hoje que não tiraram fora, mas é muito pequeno. Mas tem outros setores que estão aí, inclusive estão querendo criar taxas, você vê, a coisa mais fácil de arrecadar, para aumentar a carga, para aumentar a arrecadação, que o governo está precisando de dinheiro para fechar as contas, o que eles estão querendo fazer? Tributar o jogo. E o jogo o que é? É uma atividade de serviço, e sobre o que ele vai fazer? Sobre a movimentação do dinheiro que vai sair. É sobre isso que é simplesmente, isso é fácil de fazer. Não coloca o IVA, não vai colocar IVA nenhuma ali, que não tem IVA. E outra coisa, o IVA que nós estamos implantando aqui, o IVA foi implantado nos anos 60. São 60 anos que o IVA funciona lá fora. E eles querem mais 7 anos para saber se o IVA vai funcionar aqui no Brasil. Eu já falei para o pessoal, que lá, quando eu fiz o meu depoimento lá no Congresso, lá no Senado. Bom, se ele é tão bom, e falei para o Raul, que defende essa tese, né, um deputado, se é tão bom, por que tem que esperar 7 anos para implantar? Implanta já foi implantado nos outros países. Critico o meu, que só existiu aqui 12 anos e funcionou perfeitamente, e agora não pode implantar o outro que já funciona há 60 anos, então não estão acreditando. Ou querem matar, querem colocar com dose homeopática, porque se colocar tudo de uma vez, vai explodir o processo. Provavelmente mais isso. Mas não seria mais fácil para o contribuinte, até para a Receita, a fiscalização, ter um sistema só? Fazer a virada de chave de um sistema para o outro, de um ano para o outro, do que fazer essa transição super complexa, né? Por 4, 5 anos? Eu acho que isso deveria, já que tem tanta certeza que o IVA é bom, que é um imposto maravilhoso, é imposto consumo, que nem nos Estados Unidos tem. Você paga aquela taxa lá, cada estado tem o seu imposto, você paga por aquilo lá. Durante o sistema produtivo, praticamente não tem imposto nos Estados Unidos, está vendo uma coisa disso. Só que por que precisa fazer uma transição Porque a transição é política. O problema da transição é que você tem que dar privilégios ainda para alguns setores da economia que têm benefícios fiscais e que tem que amortizar esses benefícios fiscais ao longo desses anos. Isso é um processo. E segundo, também é o fato de que fica mais palatável para uma crítica menor se você colocar 25% tudo de uma vez do que de colocar aos pouquinhos um aumento de carga tributária. Em doses homeopáticas para não doer tanto. Então, você está matando o cara com injeção de morfina. Pô. Então, a gente pode resumir de que talvez a gente vai para o lado complicado por uma questão apenas política, né? Hoje Existe eu apenas tenho isso. absoluta certeza que hoje a reforma tributária é política e não mais técnica. Se perdeu a tecnicidade. O imposto, quando foi lançado, o IVA era uma alíquota única e um único imposto. Agora nós já estamos em 4 impostos, foram criados mais o IBS, o CBS, o imposto seletivo, que é outro imposto também que fica à vontade do governo. Imposto seletivo, o que é? Quiser. Para bebidas alcoólicas, eletricidade e tal. Então, você cria uma taxa em cima de determinados setores que são mais abrangentes. Então, pega na eletricidade, por exemplo, você bota uma taxinha lá, você arrecada horrores, né? E todo mundo vai pagar.
Aí a sociedade como um todo, a economia como um todo, as pessoas físicas, jurídicas, todo, até a igreja vai pagar, nesse aspecto até a igreja paga. Então todo mundo vai pagar. E isso é dose que o governo, por decreto, pode fazer ou por uma medida provisória colocada no processo. Que é outra coisa, nós estamos criando essa reforma de uma forma, criar apenas o esqueleto. Depois o recheio vai ser feito através de medidas provisórias, que é outro mal terrível que a gente vai acontecer. E que geralmente quem vai aprovar talvez não seja quem está lá agora, a ideia já vai ter... Aliás, não vai estar, porque o ano que vem já vai ter eleição. Então, olha, provavelmente não vai ter. Eu tenho permissão para falar besteira, né? Eu acho que já ficou meio claro nesse podcast que eu tenho permissão para falar besteira. Então, eu vou falar besteira aqui, vocês podem me corrigir se eu estiver falando muita bobagem. Mas eu acho que a gente tem que voltar pro modelo do Brasil Império. Eu acho que é a melhor solução para todo mundo. Vamos pagar 25% de imposto, é um imposto só, paga uma vez só e pronto. Não tem mais nenhum outro tipo de... Tira todos os outros. Eu prefiro pagar os quintos dos infernos, né? Como era chamado, talvez, que era próximo desses 25%, do que ter toda essa... Olha só, imagina ter que fazer essas contas. Meu Deus, eu não sei como o contador não fica maluco. Não seria mais fácil, talvez, sei lá, o cara recebe 10 mil reais por ano. Ele tem, então, um total de 2.500 de imposto que ele deveria pagar. Pronto, acabou. Esse é o imposto máximo, o governo arrecada, faz a distribuição. E aí a forma de distribuir também, o governo que se vire, porque eu não sei. Mas eu acho que seria um modelo mais palatável. Mas a CPMF é isso, exatamente isso. Na hora que você ganha o dinheiro, você deposita no banco, na hora que for sacar o dinheiro, você vai pagando aos pouquinhos, inclusive. Não então não foi tanta besteira assim? Eu estou de acordo com o Luigi, então. Vamos, então, lutar por isso. É praticamente um imposto de consumo, quase. É pela movimentação financeira, mas é só quando você faz o uso, né, que você vai tem pagar. Lá uma taxinha. Exatamente, você paga depois da compra. Até porque eu sou a favor do que funciona, né? Então, até funcionou lá atrás, deve funcionar hoje em dia. O que você acha, Flávio? Você prefere o quinto dos infernos ou a dificuldade brasileira que há? Como é que eu posso chamar o processo de hoje? Eu nem sei como chamar. Você já viu o maior livro impresso no Brasil? São todas as regras tributárias brasileiras que a gente tem, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Não, é sério isso ou é meme? É sério. Procura depois. O maior livro impresso no Brasil. Acho que tá no Guinness, se eu não me engano. Mas você imprimir tudo que tem de leis municipais, estaduais, federais, né? E aí você começa com o ICMS bifásico, monofásico. Isso complica muito. E às vezes até normas e coisas que o Banco Central tem. E depois outra coisa é o problema da jurisprudência. Nós temos um passivo jurídico aí de trilhões, né, de impostos. Então... E ninguém vai cobrar isso aí. Mas ficam pendentes isso, né? Fica uma coisa pendente e fica... Você diz de impostos não recolhidos. Não cobrados, não recolhidos, que estão em fase de judiciais, né? De processos judiciais. São trilhões, não é bilhões, não, são trilhões. Então, isso cria um problema sério para nós, né? A interpretação, cada um tem uma interpretação diferente. É como eu falei da nota da conta de telefone para você. Agora, se ele, por exemplo, ele pega e compra um carro e aluga o carro para ele, que você quer dar um carro de aluguel, também vão achar que você está pagando um salário indireto para ele também. Isso essa interpretação, inclusive tem instruções normativas e interpretativas por parte da Receita Federal. Quer dizer, a Receita Federal que interpreta uma lei e uma jurisprudência já existente. Misericórdia. Então, o cara que deveria fiscalizar estava interpretando lei. Misericórdia. Mas concluindo, tinha que ser simples, né? Quando a gente fez o Pix aí, o Brasil criou o Pix, foi um negócio extremamente rápido de implementar, né? O Pix, no fundo, sabe o que é? É um CPF da área bancária, pô. Exato. E assim a gente sabe exatamente quem está movimentando o que para quem. Exatamente. Em qual momento. Então, né? Quer dizer, a gente só não domina o mundo inteiro porque não quer. Porque fizemos o Pix, que é super simples, que até então os Estados Unidos está copiando o nosso modelo. Sim. Não sei se vocês sabem, né? Os Estados Unidos está copiando o modelo de Pix brasileiro. A gente tem uma proposta de imposto super simplificada, que já está no meio de pagamento facilitado e gratuito, acessível a todo mundo. É a faca e o queijo. O que falta para o Brasil conseguir deslanchar na parte tributária? Eu não entendo. O que vocês poderiam dizer pra gente? Porque, olha, eu quando olho essa coisa de imposto, eu fico até meio maluco. Eu fico até com medo, às vezes. Será que a Receita vai bater na minha porta porque eu esqueci de declarar o dentista? Olha, eu comparando um pouco as realidades, né, Luigi? Eu que fico baseado nos Estados Unidos, tenho um pouco de vivência lá. A gente compara as áreas administrativas, né, das empresas. A gente tem parcerias com empresas de Israel e Estados Unidos. E empresas, muitas vezes, faturamentos, né, nas dezenas de milhões ou centenas de milhões, equipes
Israel, Ucrânia, né? Tudo quanto é parte. E tem áreas administrativas que às vezes não tem nem distinção de função. Tem uma pessoa que é o RH, é o financeiro, faz a parte contábil junto com o escritorinho terceirizado, tudo certo, né? Faz o tax return no ano seguinte, tranquilo. Enquanto a gente olha aqui para o Brasil, empresas às vezes de pequeno porte, pequeno porte, médio porte, com área jurídica, com área administrativa, com, né, áreas de contabilidade, e não conseguem dar conta desse custo Brasil, né, que a gente sempre fala. Até o MEI está complicado, porque você tem que fazer praticamente declarações como se fosse uma grande empresa, né? Esse é um problema seríssimo que a gente Até tem. a base do MEI, né, também é complicado, complicado, né? Que coluna lá, setor que você está, depende de quanto você fatura, é uma alíquota diferente, você não consegue ter muita previsibilidade. O nosso simples é difícil, né? Você pegar o simples complexo. Já fica complexo, né? Você tem N anexos, N Era formas. simples, agora virou complexo. Era simples. Então, assim, me parece que tudo que é para ser ágil, fácil, né? Que toca interesses que não são as pessoas que estão a favor disso, se torna complexo e não é implementado. Mas aí eu volto àquela pergunta, Luiz. Por que a gente sempre recai para isso aqui no Brasil? Toda vez que a gente tenta solucionar uma coisa, simplificar, parece que complica. E a gente entra nesse ciclo, né, desvirtuoso aí de que, vai piorando, né? A gente, em vez de, vamos simplificar, é um imposto, é uma alíquota, é uma taxa, é uma, né, sobre movimentação financeira. Não tem fim, né? Infelizmente, nós temos que fazer culturalmente as mudanças. Uma das coisas exatamente é essa oportunidade que você está me dando de divulgar isso, e a molecada que está aí vendo a gente, desculpe a molecada, mas os jovens que estão aí, a palavra molecada antigamente se usava muito, né? Mas que são necessários para fazer com que haja um questionamento daquilo que está acontecendo. Muito poucas hoje estão se interessando por esse assunto, mas cada vez mais eu acho que se as pessoas começarem a se sentir melhor em discutir isso, é muito importante. E pressão no Congresso, porque o Congresso, no fundo, é a nossa representação maior que nós temos no Congresso. E no Congresso, você vê, infelizmente, o que está acontecendo? O governo está fazendo acordos com os vários partidos, e estão se acertando, por isso que essa reforma tributária é uma reforma política, porque se não tiver um apoio de setores que estão contra até o governo hoje, ele não vai passar isso aqui. Então, pelos acordos que estão aparecendo, inclusive nos últimos dias, parece que isso vai ser muito fácil. Tanto é verdade que eu, quando estive no Congresso, lá no Senado, eu falei, não vou pedir isenção para nenhum dos nossos setores. Apesar de que o nosso setor e o meu setor foi beneficiado com 17 setores de exoneração, nós somos beneficiados, e que precisa continuar somente, e nós defendemos essa proposta. Graças a Deus já passou hoje, lá pela CCJ, né? E agora vai para o Senado, para o plenário ou para a sanção do presidente. Que isso é importante manter isso aqui por causa da competição que precisamos aumentar. Se você aumentar a carga tributária sobre esse setor de TI, vai aumentar a carga tributária em cima dos outros vários setores. Mas eu tenho conversado com os meus exatamente associados, no sentido de que nós não podemos ficar todo ano, chegar lá com o pires na mão e falar, renova essa proposta. Essa proposta agora é a quarta vez que vai ser renovada. Então fica difícil isso, né? O certo era todo mundo já receber esses benefícios de uma vez por todas e criar um processo de que as isenções e a reforma tem que ser para todos e não para alguns grupos. Normatizar, né? E não ter exceção da exceção. Não ser grupos seletivos ou não em relação a isso, beneficiados em relação aos outros. Quando você tem algum beneficiado, pode estar certo que o outro cara que vai pagar a conta. Então, essa conta, para quem tem que pagar, provavelmente não pode nem sobreviver. E com isso ele vai fazer o quê? Vai para a informalidade, para sobreviver no processo. É vontade política. E é vontade de criar uma cultura para modificar isso. Eu não desisti. Estou com 22 anos, se precisar mais 22, não vou conseguir ficar, porque já a minha idade já não dá mais para continuar. Mas até quando der força, a gente vai, pelo menos, apresentar essa proposta, porque essa proposta, apesar de ser criticada, que o imposto é ruim, porque as pessoas falam, não, o imposto é ruim, o CPMF é ruim.
Mas por que é ruim? Me prova. Até hoje ninguém me provou que o imposto é ruim. Nenhum economista renomado colocou no papel e disse: o imposto é ruim por isso, por isso, por isso, e esse imposto, dessa forma como você está apresentando, vai prejudicar isso, isso, isso. Nós temos estudos exatamente ao contrário, que todos os setores vão ser beneficiados, inclusive a própria indústria. Eu sou Essa uma é a pessoa nossa que eu não proposta. gosto muito de imposto, Luiz. Vou até ser sincero aqui. Nunca gostei muito da ideia de imposto, mas eu entendo que é Nossa. necessário, né? E eu prefiro uma coisa mais simples e mais fácil e que até eu entenda, porque, né, com essa proposta do CPMF, por exemplo, eu até conseguiria calcular o quanto eu vou pagar de imposto, olha só. Você é Imagina. provisional o seu imposto. Olha, eu sei que eu ganhei aqui R$2.000, eu sei que eu vou ter que sacar 1.500, pô, vezes 0,74, eu sei o quanto eu vou pagar de imposto. Hoje, eu não sei. Hoje, às vezes, eu pego ali no posto de gasolina a notinha e eu olho e eu fico, meu Deus, eu paguei tudo isso e não vejo retorno. Então, eu não gosto muito do imposto porque eu acho que ele não chega até a classe mais baixa, né? Aquilo que deveria voltar em serviços e etc. acaba não voltando. Mas não sou a favor de acabar com tudo, porque eu moro num país, eu gosto do país que eu moro. Mas eu acho que a gente deveria ter meios de facilitar. E até vou falar o seguinte, né? Olha só, vou surpreender vocês. Eu acho que a gente deveria pegar essa proposta do Luigi e ajudar a levar esse legado que ele vai deixar pra gente, pra até a gente conseguir a melhoria pra todo mundo, né? Porque eu acho que é uma proposta tão boa que vale a pena lutar por ela. Você falou uma coisa importante que muita gente critica por exatamente ao contrário do que você falou, que é fácil saber qual é o imposto que você está pagando. A indústria, no processo produtivo, eles dizem que tem várias alternativas, então você no custo final do produto, ele não consegue saber qual é o valor real, né, nas várias fases que ele fez. Mas não é verdade. A gente fez cálculos aqui e demonstrei que isso não é verdade, é uma semi-verdade. Vamos dizer. Efetivamente tem um custo maior, mas você sabe, tem condição de você saber quanto imposto. E no caso seu, por exemplo, se você ganha R$10.000, os R$10.000 que você vai colocar no banco, o máximo que você vai pagar é 0,74 sobre os 10 mil, a menos que você tenha uma renda extra ou uma renda por fora, que você não quer declarar alguma coisa, mas que você depositando no banco vai ter que declarar. Vai acabar passando pelo sistema. Passar pelo sistema. Mas até então eu estou ganhando dinheiro. Qual é o problema? Dinheiro. Então, mas tudo bem, mas na hora que você entrar no sistema, você vai ter que pagar um imposto sobre isso. Pode ficar por fora um pouquinho, mas não vai dar... Até os informais vão ter que pagar. O pipoqueiro que provavelmente não emite nota fiscal, mas na hora que depositar o dinheiro, na hora que vai pagar as contas dele, vai ter que pagar essa conta. Mas 0,74 não incentiva, né? A sonegação. O custo é tão baixo. Então, foi o que eu pensei, né? Quando ele falou assim, mas se você ganhar algum valor por fora, mas tudo bem, eu tô ganhando quanto e tô pagando quanto, né? Eu tô pagando uma infinidade perto do dinheiro que eu ganhei. E às vezes, né, não é questão da profissão em si. Às vezes pode ser que o pipoqueiro, ele tenha 4, 5 carrocinhas de pipoca e ganha mais do que às vezes um pai de família que tá no CLT e que tem uma dificuldade. Só que o imposto que eles estão pagando é o mesmo. A minha briga seria nessa injustiça. Lembrando, né, que o 0,74 é só para a Previdência, quer dizer, esse dinheiro não vai para a conta do Tesouro. O 0,74 é uma parte dos impostos que você tem que pagar todo ano para você ter os serviços pseudo-serviços, muitas vezes, né, que o governo faz, né? Agora, isso para financiar a Previdência seria muito melhor do que hoje a base tributária para financiar essa Previdência. A nossa proposta é mudança de base da arrecadação da Previdência para financiar a Previdência e manter o sistema muito mais barato, que é a empregabilidade com relação a salários menores. E desvincula com o problema que hoje praticamente todos os países no mundo têm, de que a parte da sociedade que está envelhecendo muitas vezes é maior do que a galera que está economicamente ativa. Então, você desvincula disso, né? Como as pirâmides hoje não são mais normais, elas estão invertidas. Exatamente. Se você fizer sobre outra base, movimentação financeira, que não tem nada a ver com tamanho de população, a base idade, é diferente. A base é diferente, você desvincula, é muito mais fácil. Você está mexendo com toda a economia, quer dizer, todos os setores econômicos vão contribuir com uma base. E tem o artigo 195 da Constituição que diz isso, que a Previdência tem que ser financiada por toda a sociedade, é o que nós estamos propondo. Maravilhoso. Tem 2 pontos interessantes, né? Primeiro, educação tributária, né? A gente falou nessa temporada aqui muito de educação financeira, né?
dos jovens atualmente. A questão tributária, muita gente nunca parou para se questionar, né? Então, acho que assim, começar a questionar o que você está pagando ali realmente, né? E o que está sendo descontado do seu salário é um fator aí que vai começar a mover essa nova geração, né? Que a gente tem falado bastante aqui, a impulsionar essas coisas, né? No momento que eu não questiono, ou não conheço, né? Que é um ponto interessante. Muita gente não conhece, não conhecia e precisa começar a conhecer essas questões tributárias que a gente está exposto no Brasil. Então, meu jovem... Ignorância não é uma bênção, né? Muito pelo contrário, acaba sendo um liability. Não, acaba pior sendo um que a problema. Receita Federal, você entende que você tem que saber todas as resoluções que ela faz de cor e salteado, porque ela não tem responsabilidade nenhuma se você fizer um erro. E tem uma coisa curiosa sobre essa coisa da Receita Federal, que é o seguinte, né? Ela fala assim, você precisa pagar seu imposto. Aí, legal, quanto que eu pago? Ah, não sei, quanto que você tem que pagar? Ué, peraí, quem faz o cálculo do que eu tenho que pagar sou eu mesmo? Mas eu não entendo a base, eu não entendo como esse cálculo é feito. Ah, não, fala aí o que você tem ou deixou de ter. E nem os profissionais sabem disso. Os contadores, coitados, se sacrificam para entender, até hoje não conseguem. E muitas vezes tem normativas que são conflitantes, né? Não, e quantas e aí vai para o normativas judiciário, saem, né? Então tá, eu Você olha tenho... o custo, né, para o empresariado, para o Exato. meio empresarial. Quantas acompanhar. instruções normativas a gente tem por mês que são novas? Incrível. Né? Então eu tenho a solução para todos os problemas fiscais do Brasil. Olha só, agora eu recebi aqui uma iluminação do Mises e da galera da parte financeira aí, que é o seguinte, vamos propor então um imposto único de 5% para tudo. É barato, ninguém vai querer sonegar, eu pago uma vez só, uma coisa só, pago sobre o volume financeiro, igual a CPMF, e financio toda a base, financio todo o governo e todos os impostos. Vocês acham que isso é... Vamos começar com a desoneração, e você começa a implantar o sistema financeiro, exatamente o imposto sobre movimentação financeira, e quem sabe poder depois ampliar para os outros setores. Essa seria a grande também vantagem de implementar isso. Você estaria dando condições de você operar com um novo sistema sob uma nova base tributária. Começando aqui pequenininho na desoneração. Isso sim, isso precisa fazer. Então você vai comentar. Né? E se amanhã, em vez de só financiar a Previdência, você quer financiar a saúde, você coloca mais um pouco na saúde ou na educação, você aumenta a carga tributária em cima do 0,74. Falar, mas se... Isso você está propondo é que vai aumentar, dá chance para os governos aumentarem o imposto. Não, o imposto hoje você pode aumentar baseado numa medida provisória ou até no... Já é feito hoje, né? Já é feito isso hoje. As alíquotas são mudadas através de uma eu tenho uma opinião aqui que eu acho que agora me surgiu um insight, que é o seguinte, vai ver o governo dificulta tanto que é pra gente não poder cobrar, porque ninguém entende, eu vou cobrar de algo que eu não entendo. Será que é isso mesmo, Flávio? Na verdade, é inteligência tributária, né? A gente peca muitas vezes aqui porque não tem essa questão da inteligência tributária e quer complicar, né? Então, você pega uma coisa simples dessa para começar a mover, implementar, que você já tira ali, depois me corrijam, mas a gente está saindo de 11% que está sendo descontado do funcionário, né? Pô, é significativo 11% do salário CLT sendo descontado, né? Mas isso está falando só do funcionário, tem a parte que o patrão paga, né? Eu só falei a parte do do funcionário. E tem outra coisa, nós também somos contra pagar o salário de educação que é sobre a folha de pagamento. O que tem que ver o salário de educação sobre a folha de pagamento? Porque antigamente achavam que as empresas teriam que pagar a educação no salário dos funcionários através de um imposto de 2,5% que eles cobram sobre a folha. E tem também o INCRA sobre a folha de pagamento. Imagine você pagar INCRA sobre o salário de funcionários. O que tem que ver o INCRA? INCRA, aquele que é dos índios e etc? Exatamente. É sério que isso está na folha de salário? Está na folha de salário. Meu Deus do céu! Se colocou isso para fazer a reforma trabalhista? Não, reforma agrária, talvez. Reforma agrária, e ficou. Ninguém mudou nada. Continua lá. É uma pergunta de curioso, de quanto dessas, em geral, né, essas conversas lá em Brasília são técnicas? Porque muitas vezes, voltando ao ponto que a gente estava falando, um país que tem que incentivar empregabilidade, né, começar a colocar taxa sobre taxa, imposto, contribuição sobre folha, é um desincentivo claro à contratação, à empregabilidade. Então, quanto das conversas, nos bastidores, discussões, comitês, entra-se na tecnicidade de, olha, né? O que a gente precisa para o Brasil? Empregabilidade. O que a gente precisa fazer para isso acontecer? Ou sempre recai na pressão política, força de setores, etc, etc.
Convencer as pessoas a sentar na mesa para querer entender isso. Mas, como ele falou, é difícil eles entenderem isso. Que ninguém quer saber. As pessoas não são educadas para isso. Realmente não são. Todo mundo está querendo fazer agora a educação financeira, mas eu acho que a educação tributária nossa, se colocar na mesa, há uma revolução dentro das escolas, porque a quantidade de impostos e quantidade de coisas que teria para ser discutida, realmente haveria uma revolta total sobre a quantidade de impostos que hoje são cobrados e a forma de cobrar esses impostos, né, também. Eu acho que tem que ter vontade política para, como sempre, é isso aí. Hoje a vontade política não é essa. A vontade política é aprovar qualquer coisa de reforma tributária, que dizem que vai ser uma maravilha, e no frigir dos ovos eu tenho quase certeza que isso vai ser comprovado a curto prazo, que não é uma solução mais ideal, e que a gente teria que sentar e discutir efetivamente. Por que ninguém quis sentar e discutir? Olha, essa sua proposta não é válida por isso, por isso, por isso. Ninguém fez isso. São poucas as pessoas que se debruçaram e estão estudando esse assunto, né? Agora, politicamente, não querem conversar, falando, não, esse imposto é ruim, e só sabem falar isso aí, esse tipo de imposto é ruim. A desoneração é boa, mas o tipo de imposto é ruim. E nós estamos discutindo as duas coisas conjuntas para montar uma nova base tributária para financiar a Previdência. Bom, como tudo isso precisa passar pelo Congresso e passa pela política e o homem é um animal político, já dizia algum pensador, que eu não lembro o nome, eu vou fazer aqui agora um aviso, né? Só vou votar agora em pessoas, vereadores, prefeitos e etc., que apoiem este tipo de medida, que vá facilitar aí a cobrança de impostos, a redução de carga tributária, para que a gente possa crescer como país, para que a gente possa ser melhor. Então você, jovem empresário, você jovem que está ouvindo o nosso podcast, você que trabalha na área de tecnologia ou que não, mas que caiu aqui de paraquedas, vote em pessoas que busquem facilitar a sua vida e o crescimento do país e da sociedade brasileira como um norte político. Porque se não for isso, eu acho que a gente não vai conseguir sair do buraco onde nós fomos jogados. Porque eu acho que ninguém aqui gostaria de ter esse tipo de problema, mas a gente já nasceu com esse problema. Acho que talvez a responsabilidade de corrigir esse problema é nosso. Então eu dou o meu apoio integral aí à proposta do Luigi de que o CPMF, desta forma, seria a melhor e mais eficiente maneira de cobrar o imposto e ainda assim pagar barato, para que a gente possa, né, não sonegar e possa manter aí os serviços que o governo precisa prover. Nem sempre são bons, mas que eles são necessários, né? Voltando então, você acha que essa reforma tributária ela vai sair nesses moldes que a gente comentou agora há pouco? Com os impostos, o que era para ser simples, agora complicou, com o seletivo, é toda essa complexidade que vai... Já foi aprovado no Senado, provavelmente agora vai para... O relator já fez o seu relatório, foi lido, parece que hoje ou amanhã vai ser lido o relatório dele, e está com todas essas condições, e aí sobra para o condicionantes sancionar. Só sobra para ele sancionar, ou vetar alguma coisa, ou sancionar. Mas vai ter todas essas complexidades, não vai ser uma reforma simples, não. E aí vai ter esse período de transição em que vamos ter a complexidade ao quadrado, com dois sistemas trabalhando paralelamente. Eu acho que o seu apelo é maravilhoso. Foi mesmo? Pô, foi. Eu fiquei lisonjeado. Realmente, se você conseguir fazer com que as pessoas perguntem para o seu vereador, para o seu prefeito da próxima eleição, dizer, você sabe me dizer o que é a reforma tributária? Pelo menos só isso. Você sabe o que é o IVA? Pergunta, então, em vez de... Pergunta o que é o IVA. Ou pergunta, você sabe responder o que é CPMF? Você sabe responder quanto você paga de imposto sobre a folha de pagamento? Perfeito, essa é perfeita. Né? Tem aquela conta que circulou um tempo atrás, algum videozinho em vez de saber YouTube. Se ele vai fazer lá a creche na final da rua ou não, a creche depende exatamente do imposto que ele está pagando. Uhum. Se ele não tiver imposto, ele não vai poder fazer a igreja. Não tem como fazer. A ideia é assim, né? Quando a gente vai procurar um consultor financeiro, você procura alguém que manja mais de finanças do que você para mexer no seu negócio. Quando você precisa de um advogado, você procura alguém que conheça mais de leis do que você. Eu acho engraçado que o brasileiro, na hora de escolher o político que vai representá-lo e criar as leis, escolhe alguém pior do que ele.
É incrível. Por que eu estou falando pior do que ele? É só você ver os candidatos. Gente, é a Popozuda não sei do que, é o Zé não sei da onde. Pelo amor de Deus, temos que parar com isso. Eu acho que isso tem que ser levado um pouco mais a sério. Por isso que eu disse, e repito, eu só vou dar meu voto para quem apoiar medidas como essa aqui que o Luigi trouxe pra gente. E isso é bem sério. E vou falar para todo mundo fazer igual. Perguntar, por exemplo, a ele, você quer, você não, porque eu vou prometer segurança, vou prometer creches, vou prometer quantas escolas, você não sei o quê. Aonde você vai buscar o dinheiro para fazer tudo isso que você está prometendo, se você não sabe nem como se calcula o imposto? Aí, eu acho que ele vai falar assim. E até então, as alocações orçamentárias e tudo que acontece lá, Tudo que né? acontece. Pergunta para ele, escuta, você sabe como é que calcula o imposto? Se você souber, você vai saber, eu dou o teu voto se você souber para você fazer essa proposta, porque senão não adianta nada, você prometeu um monte de coisa e depois na hora de não fez, fala, não deu, fez porque o fulano falou isso, o fulano fez aquilo, o fulano não apoiou, não me apoiou. Tem sempre uma desculpa qualquer para que as propostas iniciais não são feitas. Pode me corrigir, Luiz, mas até as folhas de pagamento dos municípios são impactadas, né? São impactadas. Isso aqui melhoraria exatamente aquilo que o município hoje está no setor, nessa proposta que saiu do Senado de exoneração da folha, os municípios pediram isenção também, de 20 para 8. Essa proposta estaria beneficiando eles. Quer dizer que vai sobrar dinheiro para fazer as coisas no município. E não sem aumentar imposto. Agora eles estão querendo exatamente desonerar a folha dos municípios. E onde eles vão buscar? Em cima dos outros setores. Isso aí eu não sei se vai passar, se não vai E nisso ser a gente tem um vetado. problema, né? Porque o município não é um setor produtivo, né? Não. Ele só consome. E aí a gente está beneficiando um setor não produtivo em detrimento de um setor produtivo. Eu não sei onde esse país vai parar. Olha, eu estou assustado agora. Acho que tem um cálculo, né? Que um vídeo aí que uns anos atrás circulou na internet que aí peço permissão o cálculo não é perfeito, mas a explicação que se dava no vídeo que já é um primeiro choque, eu acho, que para a população que não acompanha essa parte tributária, né? Um funcionário, vamos pegar o número que vocês estavam dando aqui, que tenha na carteira registrada 5 mil. As contas vão ser esdrúxulas, tá? Mas aí me corrija, Luigi, tá? Por favor. Esse cara vai custar para a empresa perto dos seus 10 mil reais, né? Com todas as provisões, encargos, 110%. férias. Você 110%. Então, 5 vira mais do que 10 mil, Isso. né? Só que no final, claro que isso depende da alíquota, faixa salarial, mas conta esdrúxulo aqui, desses 5 mil, ele fica com 3,5, 4, algo por aí, depois de pagar imposto de renda e tal. Quer dizer, na Qual mão sentido, dele né? fica 4, vamos ser generoso aqui. Só que ele custou 10. Ele poderia, se Custa não menos. houvesse essa oneração toda de carga E tributária, aumentar o salário dele. ele poderia ganhar 10 ou 8, enfim. Poderia Ou ter talvez mais eu poderia dinheiro ter na 2 mesa. funcionários, né? Já que um custa 10, agora eu vou pagar 5, eu posso ter 2. Exato. E eu sim. contrato mais pessoas, né? Nos Estados Unidos, né, tem diversas coisas que nesse aspecto é bem complexo também, mas muito mais simples do que aqui. Tem diversos incentivos para empreendedorismo, para empregabilidade. Primeiro, não existe imposto sobre folha de pagamento. Sim. Se um funcionário é contratado por 5, ele cai 5 na conta. Alguns descontos, né, o FGTS de lá, INSS de lá, né, o Social Security, mas é pífio. Você nem olha. Você olha lá no Olerite, ok, passou, né? Outro incentivo que eu acho interessante, é um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença. Nos Estados Unidos tem compensação ano a ano. Então, uma empresa que tenha prejuízo consegue compensar, né, para o ano seguinte. Exatamente. Aqui a gente não tem isso. Então, empreender ou investir fica mais custoso. Porque se Claro. você tiver prejuízo um ano, você perdeu 100. No ano seguinte, você lucrou 50, você vai pagar imposto sobre os 50. Nos Estados Unidos, você só vai pagar a partir do momento que você zerar essa conta. Você ganhou 100, aí sim você começa a pagar imposto de renda. São pequenos detalhes que acabam fazendo as empresas investirem muito mais. Cara, eu posso ter prejuízo 10 anos. Como todo mundo sabe, historicamente, a Amazon e tantos outros fizeram isso. Então, a estratégia de crescimento, né, o growth strategy que eles gostam lá, funciona. Fala, não, contrata aí 100 pessoas. Paga salário. Quando a gente tiver lucro, a gente reavê o crédito exatamente. tributário. E só isso por si só que a gente não tem no Brasil. Então, um ano de prejuízo para uma empresa custa muito caro aqui. Sim. Porque para reaver isso, vai levar tempo. Tem que compensar, ele não pode compensar, ele vai ter que levar tempo. Realmente é isso. Eu sempre brinco aqui que qualquer empresa que é aberta, né, no Brasil, você já tem um sócio que é o governo que vai retirar, né, dinheiro da sim. empresa de qualquer 5 forma. meses do teu trabalho. Dê prejuízo ou não, dê lucro ou não, ele vai retirar. Né? Eu sempre falei isso. Então,
O ISS, por exemplo, de serviço o prefeito é nosso sócio de cara. Na hora que você abrir, os prefeitos já ficam com 5%. Exato. Então, Ele é teu sócio já, de cara, sem ganhar nada. Se você perder dinheiro, não interessa. E Mas sobre o faturamento... Perdão, Lígia, e imposto sobre faturamento, os encargos, impostos, sem usar o nome técnico aqui, que incidem sobre faturamento, também não é um erro? Então, Economicamente falando? Por isso que a indústria quer que no compensar, porque a compensação é durante o processo produtivo, você não paga imposto com IVA que está sendo implantado agora. Realmente a indústria vai ser beneficiada. Uhum. E a gente tem aqui alguns setores que posso mostrar para vocês depois quem é que vai ser beneficiado ou não. Mas tem, por exemplo, quem vai ser beneficiado, por incrível que pareça, é o setor financeiro, que não vai ter mais o pagar IOF, então ele vai pagar, vai se beneficiar com isso. Quer dizer, nós estamos fazendo uma reforma que prejudica quem emprega e dá benefício para quem tem o maior setor econômico, que é o financeiro. só para tangibilizar, né? E sobre o faturamento que você me perguntou, é exatamente isso. Você sempre só trabalha sobre faturamento como um todo. Não, se você, como no setor de serviço, vai pagar praticamente sobre faturamento. Que é no final da linha, então não tem como compensar ao longo do processo. Emitiu a nota, vai ter que pôr lá em cima, não tem jeito. É por isso que agora eu até gosto dessa ideia dessa PMF, porque a empresa faturou 1 milhão. Tá bom, legal, entrou na conta. Ela começou a gastar, ela paga lá Vai uma taxa pagando, pequena. isso. Seria maravilhoso. Até porque se o dinheiro parado em conta, né? Muita gente tem esse equívoco de pensamento de que o dinheiro parado em conta é um dinheiro que não é útil, né? Mas na verdade ele é útil, porque se ele tá lá no banco, o banco empresta para alguém que quer empreender, a pessoa vai gerar o negócio dela e esse dinheiro foi utilizado, né? Mesmo ele estando parado no banco. Você não quer pagar imposto? Deixa o dinheiro lá. O banco vai aproveitar para emprestar. e voltando assim na questão do imposto, para mim, opinião pessoal, eu acho que imposto sobre faturamento é um erro, porque é um custo, é um sócio Sim. implícito direto. Independente da empresa ter lucro, não ter lucro, ter investimento, não ter capital investido, o amortização. ISS. O ISS da prefeitura é um imposto realmente muito ruim em termos como solução, né? Porque você está pagando em cima de faturamento e não sobre o lucro ou sobre eventual... Sobre o bottom line lá embaixo, isso. no final das contas. Para a gente, por exemplo, nosso setor, especificamente para a Icon, é um peso muito grande, porque Sim. como a gente trabalha com softwares estrangeiros, a gente é impactado pela remessa do capital para fora, para o pagamento das licenças, dos softwares que a gente comercializa. Então, só ali a gente tem 18% de encargo, na maioria dos casos, sobre a invoice vinda do fabricante. E aí, em seguida, na hora que a gente emite a nota, além que é uma outra coisa que difere, por exemplo, muito dos Estados Unidos também, o imposto aqui a gente paga praticamente à vista, especialmente, né, MEI, lucro presumido. Emitiu a nota, mês seguinte tem lá uma DARF, DAS, etc., tudo para pagar. Então não é nem no ano que vem, né? Me dá um fôlego, me dá um capital de giro para conseguir trabalhar aqui em empresa. Deixa eu ver se eu tenho lucro até 31 de dezembro. Aí eu te pago o imposto devido. Aqui, né, tem já esse problema de fluxo de caixa. Então, assim, para mim, eu acho extremamente errado. A gente, na largada, sem fazer conta nenhuma, a gente já sai caro. Porque eu tenho o ISS em cima do faturamento, tenho PIS, COFINS, tem os impostos sobre a importação das licenças. Quer dizer, pega o custo do fabricante, mais esses impostos todos, a gente já está 20%, 30% só de encargo, tributação, etc., disso. Sem pensar no overhead, sem pensar em nada. Sem pensar nos encargos de folha. Fica difícil ser competitivo com o mercado internacional com custos assim, né? Não, é verdade. Isso você tem toda a razão. Por isso precisaria simplificar o máximo possível. Essa parte para a indústria é resolvida, no setor de serviço não é resolvida. Com IVA é resolvida essa tua parte de não pagar imposto durante a produção, certo? Isso se beneficia porque você vai se creditando do imposto que for pago. E eventualmente só paga a diferença do QCD, do custo versus valor de venda. Diferença. Agora, o nosso setor que não tem nada para compensar vai ter que pagar direto. E nós fizemos algumas simulações, por exemplo, quem vai perder? Pecuária vai perder. Até exploração de minério vai perder. Vai pagar mais impostos do que paga hoje. Vai pagar mais, por exemplo, mineração vai pagar 7,4% a mais. Saneamento, que é uma coisa importantíssima, vai pagar 8,1% a mais. Construção civil, isso foi baseado sem os incentivos que estão sendo dados, isenções que estão sendo dadas para alguns setores. Fizemos isso um mês atrás.
Saneamento, 8%. Construção civil também vai ser impactada com aumento de carga tributária, 7,3%. Tecnologia da informação, que é TI, 6,7% de aumento. Por um setor que já é bem onerado, né? Que já tem bastante. Serviços profissionais, 7,5% a mais. Atividades de vigilância, 9,3% a mais. Eventos, promoções de feira, etc., 3,7% a mais. E academias até de coisa vai pagar 3,8%. E quem vai ser beneficiado? Setor financeiro vai pagar menos 4,6%. Telecomunicações vai pagar menos 12% a menos. Energia elétrica, menos 10%. Por isso que eles criaram o seletivo aqui, porque como eles vão ser beneficiados, eles podem colocar mais 10%, 10%, 15% para ficar neutro. Tá? É uma carta, o Coringa, né? É uma carta na na manga. Tá? Como indústria automobilística, você dá benefício para a indústria automobilística. Por que só a indústria automobilística tem que ter benefício? Que historicamente sempre teve benefícios em detrimento de outros setores, né? A indústria automobilística é o setor que mais teve benefício no Brasil desde a criação. E nós não temos uma fábrica brasileira. Enquanto que a China, quando criamos, hoje é a maior produtora de carro do mundo. E diversas marcas próprias, né? E entrou depois de nós, acho que 10 anos depois que nós começamos a produzir carro aqui no Brasil. Que inclusive está até construindo uma fábrica aqui agora na Bahia, se não me engano. Enfim, esse é reflexo dessa proposta aí da reforma tributária. Por isso que a gente, se não fizer essa desoneração da folha, tudo em cima disso aqui vai ter mais o problema do cálculo da folha de pagamento que não está sendo privilegiada para nós. Então, e tem já alguma definição específica com relação aos diferentes tipos de serviço em TI, falando especificamente do nosso setor? Se é um serviço de prestação de mão de obra ou se é um serviço de venda de licenciamento de software? Se você está enquadrado nessa área... Vai ser across, né? Vai ser para todo mundo. A folha de pagamento, sim, vai ter que diminuir, porque entrou nos 17 setores, vão ser beneficiados. Nosso setor vai ser beneficiado. Mas então, os outros setores vão pagar a conta. Até 2027, a gente tem mais essa medida paliativa aí, né? De desonerar novamente a folha. Né? Mas, de novo, é um band-aid, né? O que nós estamos fazendo para trabalhar politicamente isso, nós criamos a frente parlamentar pela desoneração da folha de pagamento. Nós já temos essa frente homologada lá no Congresso, tem mais de 220 deputados e senadores juntos, e temos uma PEC que a gente está tentando conseguir viabilizá-la, que é exatamente a nossa proposta. Então, essa PEC, na hora que for, estou precisando de mais aí, deputados que estão assistindo a gente, vê lá, assina a nossa PEC lá de desoneração da folha. Faltam umas 20, 30 assinaturas aí. Se assinarem, já nós podemos entrar pedido lá na mesa de e pedir para os nossos ouvintes aí da área de TI, todo mundo pressionar aqui do setor, pressionar. Qual que é o número da PEC aí? A PEC ainda não tem número porque não foi dado. Não foi dado, tá, então. Então, não posso te dizer o número, mas é a PEC da desoneração da folha, os deputados já estão conhecendo e a gente está fazendo um trabalho nisso aí. Se a gente conseguir isso, aí sim tem que fazer um processo para viabilizar a nova PEC, que seria exatamente essa nossa proposta aqui. E eliminar os encargos sobre a folha, eliminar o salário de educação, eliminar o INCRA e fazer com que tudo se transforme em salários ou de competitividade internacional com a diminuição dos custos internos nossos aqui. Afinal de contas, até a Índia exporta serviços e o Brasil não. É um dos maiores exportadores. Pois é. E se você olhar lá a situação social deles, né, e etc., é bem semelhante. E o PIB dela está crescendo e individual está crescendo. E vai ser, inclusive, a população está crescendo mais do que a China. Daqui a pouco... Infinitamente mais, né? Porque a China começou a encolher, né? Faz 2 meses, começou já a inflexionar. E eles estão produzindo gente lá na Índia. Pra caramba. Não tem... Eles não comem carne de vaca, mas outras coisas comem. A questão, né, eu acho que é muito importante. Eu né, praticamente sou leigo nesse assunto, não conheço tanto, né? Acho que uma das formas é a gente cobrar a galera que realmente tem o poder para fazer isso avançar.
Mas eu acho que foi esclarecedor. Eu pude aprender um pouco aqui sobre como funciona essa parte tributária, que é importante, e que às vezes ela fica no porão, fica esquecida, porque ninguém quer olhar, ou, né, tecnicamente, falta conhecimento, faltam pessoas engajadas em trazer este assunto na mesa para que ele possa ser discutido, né? Então eu só tenho a agradecer, Luigi, de que você veio aqui trazer pra gente esse contexto, trazer esta realidade da qual você está há 23 anos na luta, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho melhor. E eu espero que os nossos ouvintes, né, os nossos futuros empresários, deputados e etc., coloquem a mão na consciência para que a gente possa tornar, pelo menos, mais facilitada aí na hora de pagar para todo mundo, né? E pensando no setor de serviços, para a gente encerrar aqui, Luigi, e o setor de TI, como que o pessoal pode ajudar vocês nessa luta? Com a CNS, com o CEPROSP, e isso falando, tá? Profissionais autônomos, empresas, como que o pessoal pode amparar vocês? Olha, o TI, a gente fez essa proposta aí de desoneração dos 17 setores, quer dizer, não só eu, mas outras pessoas também auxiliaram muito nessa proposta, e fazendo com que, pelo menos, o nosso setor tenha uma vantagem em relação aos outros. Coisa que o problema de ter vantagem em relação aos outros é que me preocupa. Eu não tenho essa cacuete em relação a privilegiar algum setor. Melhor ter isonomia do que começar a tirar essa distinção. Mas é importantíssimo e hoje não pode, de jeito nenhum, retirar esse benefício. Isso seria um desastre se acontecesse isso. Por isso, a gente pede para as empresas que estão filiadas ao CEPROSP e os outros setores aí, apoiarem essa proposta de desoneração da folha atual dos 17 setores, mas como também a nossa proposta, que eu já tive vários avais com relação às várias empresas que apoiam a nossa proposta definitiva, porque também para o nosso setor, fica difícil em 27 chegar lá mais uma vez com o Pires na mão, falar agora não sei quem é o presidente, né? E começar tudo de novo, explicar o que é aquilo, por que ele teve essas isenções, etc, etc. Se você é muito oneroso para o setor e é muito até um risco, né? Porque constrangedor, você não sabe. eu diria. Não, você só não sabe, oneroso, né? O que vai acontecer? Ano que vem, como é que vai estar meu imposto? Como que eu planejo meus custos? Exatamente. O planejamento tributário, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho um processo de prestação de serviço a longo prazo, 2, 3 anos. Como é que eu vou programar meu custo disso aqui? Previsibilidade, né? Previsibilidade, se no dia 27 vai morrer o negócio, porque não tem mais... Foi aumentado os impostos, etc. E com isso, por isso que a gente defende essa proposta como um todo e aqueles que estão apoiando essa proposta de desoneração agora também apoiam essa nossa proposta aqui, desonerar definitivamente isso, né? Tem alguns que ainda não entenderam o que é CPMF, que é movimentação financeira, que tem sempre um pé atrás, mas é por ouvir dizer. É um ranço... É incrível como as pessoas... transmite as ideias dos outros sem saber qual é a ideia especificamente que ele está pondo. Eu espero que eu tenha apresentado a minha ideia com relação a isso, a nossa ideia, que não só a minha, mas foi apoiada por várias pessoas, se foi clara a nossa proposta, porque a nossa proposta realmente é bem justa e bem clara, não existe meio termo nisso. Por isso que eu falo que todo mundo tem que pagar esse imposto, ninguém vai sair fora do pagamento se não tiver essa contribuição à movimentação financeira para todos. Teve um governo, quando foi criada essa proposta da desoneração da folha atual, dos 17 setores, o ministro era o Mantega. E o Mantega, naquela época, queria saber como é que era a minha proposta. Eu fui apresentar a proposta lá, mas não fui muito bem recebido pelos meus parceiros que estavam presentes lá, e que principalmente eram industriais, né? Então, ele foi boicotado a minha proposta e fizeram a sobrefaturamento, que é esses 17 setores que foi criado. Mas eu acho que tem gente que ainda acredita nesse processo como uma solução definitiva. E é um imposto do futuro isso aqui também. No futuro você não vai conseguir, com tanta tecnologia hoje, com tanta necessidade, com a inteligência artificial que você tem, com o processo de evolução tecnológico, você não vai conseguir ter uma nota fiscal para emitir. Por exemplo, o que é uma inteligência artificial? Um programa de inteligência artificial fez-te mudar de opinião e você foi cobrado através de um processo de transferência de 1
micromoeda ou uma moeda específica. Uma cripto. Uma cripto. Aí dá qualquer um coisa. podcast só sobre isso, né? Que é como é que eu recebo criptomoedas trabalhando para um país fora do Brasil, né? Como Pois é que isso vai ser trazido para cá em relação a tributos? Mas a tecnologia mesmo vai ter tão aprimorada que isso vai ser um processo automático, Natural. inclusive de transferência de dinheiro para as pessoas sem interferência do próprio governo. Bom, na própria Tanto cripto, é verdade que o presidente do Banco Central está querendo criar a nossa criptomoeda nossa, né? e no próprio mundo de cripto, a tributação, vamos chamar assim, né? A cobrança de taxa pela manutenção do sistema, que seria um imposto, é um percentual sobre a transação, às vezes até uma taxa fixa, dependendo da cripto, Isso. mas é um percentual pela transação. Pela transação. Mandei um Bitcoin, seria muito hoje, né? Para o Alexandre, uma taxa, um percentual pelo envio, pelo fato do sistema estar processando aquele pagamento, aquele envio de moeda. Mas você não emitiu nota fiscal. É automatizado. É automático. A boa notícia é que a gente tem tecnologia pronta já para tudo isso. Sim, até porque o real digital ele é uma base copiada em cima do blockchain. Eu acho o sistema de blockchain fantástico, do começo ao fim. A forma como ele funciona, eu acredito que ele deveria ser o sistema financeiro do futuro, porque é um sistema que começa e termina em si mesmo, de forma que ele é fácil de ser verificado e validado por todos que fazem parte do próprio sistema. E a cobrança do imposto é E a automatizada. cobrança do imposto seria Por isso, automatizada. declarar, pensar, Por isso nós processar. estaríamos na vanguarda do mundo se a gente implantasse isso aqui. Pois é, A temos má tudo. notícia é que a gente tem muito lobby Mas ainda. como nós somos brasileiros, não gostamos de ser vanguardista, né? Precisamos ser sempre... A gente quer copiar sempre de alguém? Sempre de Bom, a alguém. gente não está esperando, você falou aí, 60 anos de algo que já está funcionando e vamos testar ainda. Infelizmente, tem gente que não gosta de jabuticaba, que é uma coisa boa. A má notícia é que a gente tem um monte de lobby, né? De algumas entidades que não querem que isso funcione. Pois é, mas eu acho que, né, como resumo, eu acho que deu para explicar bem, porque eu que sou uma ameba consegui entender bastante coisa, então isso já facilitou e clareou bastante. Eu acho que para o pessoal que está ouvindo a gente, vão conseguir também entender de forma clara. E até vou pedir aí para que vocês apoiem esse tipo de iniciativa de proposta para tornar o nosso setor melhor, não só o nosso, como o nosso país como um todo, né? E aí eu queria aproveitar este momento para pedir para o Thiago te entregar uma lembrança, Luigi, já que você ficou aqui praticamente uma hora me ouvindo e ouvindo aqui o pessoal da Icon te enchendo o saco. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês por terem convite. Veja se você gosta. Agradeço muito. É uma lembrancinha aí para que você possa lembrar sempre com carinho do nosso podcast. E claro, né, não ficar com raiva de mim, porque eu possa ter falado alguma besteira aqui durante o processo. Só falou besteira, né? Mas tudo bem, o Luigi perdoa. Mas eu tô feliz porque eu vou ganhar um Bitcoin, então tá tudo certo. Pensei que era uma... Vê do outro lado. Vê se aí, né? ficou parecido aqui. Vamos... Então, aqui vai vir do outro lado. Ah, tem meu nome. Muito obrigado. Tem uma foto sua. Tá aqui, ó. Desse lado. Ficou boa. Fizeram mais jovem. A gente tem... A mente é sempre jovem. Tem uma AI que passa um Que filtro. deixa mais novo. Uma camiseta. Uma camiseta com a propaganda do podcast, claro. Muito obrigado. Por favor, use lá no sindicato, no CEPROS. Vou colocar lá. Coloca lá pro pessoal ouvir e falar, olha só, tem um Vou tirar podcast uma aqui muito fotografia, legal. Vou colocar no site depois, viu? Tirar a Maravilhoso. fotografia e você colocar lá. E agradecer também o Eu Robson. vejo que aqui ninguém, não tem nenhum São Paulino, graças a Deus, né? Olha, até tem, mas ele tá escondido. Não, é que eu vim de verde, por isso que eu cheguei. Como um bom palmeirense, né? A gente tá contente hoje, né? Tá, agradeço muito a gentileza de vocês, viu? Obrigado. A gente que agradece. Obrigado pela... Muito obrigado, Luiz. Mais uma vez, obrigado Obrigadão por ter pela aceitado o oportunidade convite. de fazer um esclarecimento informal e formal ao mesmo tempo, muito formal, para a população que às vezes não sabe o que é. Pra mim foi Um super processo- esclarecedor. Um processo árido como o nosso, que é reforma tributária e tributação no país. Muito E, acho que, e um ponto importante, né? Acho que para fechar isso é a parte tributária, né? Ele beneficia, talvez até um outro, você comentou do ranço, né? Que as pessoas têm com a palavra CPMF, né? Tem um ranço também quando você fala de imposto, tributação, todo mundo acha que a empresa tem que pagar imposto, tá? Mas
Se a empresa paga imposto, afeta todo mundo. Afeta o Não, funcionário, o produto fica afeta a mais caro. Se economia. a empresa não tem O serviço funcionário. fica Não mais tem caro. funcionário, não tem dinheiro, não tem economia, não tem O nada. empreendedorismo é rotativo, então você tem que criar um... Então é algo de interesse de todo mundo, mesmo quem não é empresário, mesmo, né, enfim, todo mundo deveria apoiar essa causa porque beneficia a economia como um todo. Perfeito. Bom, então vamos acabando por aqui nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a presença do Luigi e, claro, do Thiago e do Flávio aqui, que participaram com a gente neste episódio lindo e maravilhoso, que ajudou a elucidar um pouco sobre a parte tributária que fica esquecida no porão, mas que nós vamos tentar ativar a chama aí nas pessoas para que elas possam estudar mais, como o nosso amigo Flávio pediu. E agradecer mais uma vez aí a presença de todos vocês que ficaram ouvindo nosso podcast até o final. Eu acho que é muito importante a gente falar desse tipo de assunto e, claro, né, espero ter atingido aí o coração de vocês para que o imposto seja menor e eu seja mais feliz. O meu muito obrigado e até o próximo episódio.